Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Grande abraço para você de todo o Brasil acompanhando mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Como você viu na capinha do vídeo, vamos falar aqui do Carlos Alberto, que deixou a Arena SBT, e também do novo Central da Copa de Clubes, né? Exatamente, que vai rolar a partir do dia 16 de junho na tela do Plim Plim. Gosta desses conteúdos, desses assuntos? Aqui no canal a gente fala de coisas da televisão, assuntos do rádio, da internet, e principalmente, né, o carro-chefe aqui do canal do Fábio Fidelix é a mídia esportiva, né, o que eu mais gosto de comentar, contratações, direitos de transmissão, novidades aí que estão rolando no jornalismo esportivo, tá certo? Bom, se você se interessa por esses conteúdos, eu peço a sua colaboração. E você não paga nada, é de graça, é só fazer sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, tá bom? Não esquece também, gostou do vídeo? Manda seu like, seu joinha, para o vídeo ser enviado para mais e mais pessoas. Começando por Carlos Alberto. Pois é, após 3 meses, ele deixa o Arena SBT. Ele que veio, né, com o Kleber Gladiador, lembra quando o Cicinho saiu do SBT, depois acertou com a Bandeirantes, está lá no Jogo Aberto, né, com a Renata Fã, o Cicinho, ex-lateral do São Paulo. E também tivemos a saída do Emerson Sheik, né? Até foi surpreendente a saída do Emerson Sheik. E agora, então, depois de apenas 3 meses, o Carlos Alberto deixa a emissora, deixa o programa. E pelas informações, estava acompanhando aqui o portal Mídia Esportiva, e tem informações do Lance, né? Do portal Lance, de que foi uma questão de logística, né? Uma questão de logística, por isso que o Carlos Alberto deixou, então, o programa lá que é comandado pelo Benjamin Bach, que era, você lembra disso, né? Ele era apresentado nas noites de segunda-feira, depois o SBT acabou realizando uma mudança, né? Hoje o programa é apresentado nas noites de quarta-feira. Mas segundo as informações, então, do portal Lance, devido a essa questão logística, né? O Carlos Alberto, ele mora no Rio de Janeiro e toda quarta-feira ele tinha que vir para São Paulo para gravar o programa, né? Para gravar o programa. A informação está no Lance. Acho estranho porque eu pensava que o programa era ao vivo, né? Eu imagino que o programa é ao vivo. Esse programa aí no SBT, o Arena, né? Mas é estranho, como gravar, né? Como que ele vem gravar? Mas, de qualquer forma, né? Ele toda semana tinha que se deslocar, né, do Rio de Janeiro para São Paulo para participar do programa. Achei um pouco estranha essa questão do gravado. Até porque a ideia do SBT, e todo mundo lembra disso, né? Todas as pessoas lembram disso. Até gravei um vídeo na época aqui falando sobre essa situação. O programa mudou de segunda para quarta-feira e a ideia do SBT era aproveitar os jogos de quarta-feira, né? Para debater logo após os jogos, né? Os jogos que a Globo faz normalmente no Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Agora, me estranha essa questão, né, do Carlos Alberto vir para gravar o programa. Mas, enfim, ele deixou a emissora por essas questões que foram abordadas aí nos portais que falam de mídia esportiva. E agora o SBT está à procura de um novo comentarista, né, para substituir aí, para suprir, né, essa ausência a partir de agora, então, do Carlos Alberto. Ele já não vinha participando, na verdade é essa, nos últimos programas, nas últimas semanas, ele já não vinha participando, e agora o Lance entrou em contato com o SBT e a emissora confirmou, então, a saída do ex-jogador. Olha, o Carlos Alberto é muito polêmico, né? Muita gente não gosta dos comentários dele, muita gente acha que ele fala coisas nada a ver, né? Fala muita borracha, muita groselha nos seus comentários, e também que o Carlos Alberto se acha, né? Que ele acha que foi um jogador, assim, acima da média e que não é bem assim. Eu acho que o Carlos Alberto foi um bom jogador, gente, um bom jogador. Eu tive a oportunidade, para fechar o assunto aqui com o Carlos Alberto, eu tive a oportunidade de narrar um jogo do Carlos Alberto quando ele estava no Vasco, em 2009, Campeonato Brasileiro da Série B. Eu fazia as narrações dos jogos do Bragantino, lá na Rádio 102 FM de Bragança Paulista, equipe do Sérgio Loredo, e foi num sábado esse jogo, se não me falha a memória, foi num sábado, brasileiro da Série B em 2009, e foi, acho que muita gente vai se recordar disso, teve uma chuva de granizo inacreditável em Bragança Paulista. Essa partida foi transmitida, se não me falha a memória, pelo Sport TV, pelo Premier, não sei se a Rede TV fazia também naquela época, mas enfim, teve uma chuva de granizo que eu nunca vi, cara, uma coisa incrível, e a partida foi paralisada, né, quase que não tivemos o jogo, né, porque foi uma coisa incrível. O gramado, você não via mais
né? O gramado ficou totalmente branco ali, né? Entre aspas, com aquele granizo absurdo, né, que caiu. E foi 0-0 o jogo, e no campo é diferente de você ver pela televisão, né? E vendo ali, narrando o jogo, pela 102 FM de Bragança, eu pude perceber que o Carlos Alberto é um jogador, olha, ele já não estava no auge da sua carreira, ali no Vasco em 2009, disputando Série B, mas é um jogador de uma técnica realmente incrível, né? Uma habilidade, uma visão de jogo, ótimos passes, o jogador sabia, né, controlar o jogo, realmente incrível, que a bola grudava no pé dele, realmente percebi ali realmente a categoria do Carlos Alberto, que não foi um gênio do futebol, mas poderia ter sido maior do que foi. É mais um daqueles casos, né, de jogadores de futebol que não levam a carreira a sério, né? O extracampo do Carlos Alberto acabou atrapalhando muito o desenvolvimento da sua carreira como jogador de futebol. Mas enfim, Carlos Alberto, vamos ver se ele vai para alguma outra emissora. O fato é que o SBT agora procura aí um novo comentarista. Assim que tivermos informação, né, de quem vai para o lugar do Carlos Alberto lá no Arena SBT, a gente vai trazer essa informação aqui no canal do Fábio Fidelix, tá certo? Bom, e agora então vamos falar aqui do Central da Copa, né? Todo mundo sabe, na Rede Globo, quando tem Copa do Mundo, né, de seleções, tem o Central da Copa, né? Já é um programa tradicional na emissora. E agora, né, com essa Copa do Mundo de clubes da FIFA, a Globo resolveu fazer o Central da Copa de Clubes. Acho muito legal, né? Porque o formato é o mesmo, né? O formato desse Mundial, dessa Copa do Mundo, 32 equipes, mesmo formato, né? 2 times de cada grupo se classificam, depois tem lá oitavas de final, quartas de final, semifinal. Vai ser uma coisa muito interessante, né? Pelo menos a princípio, né? Vamos ver se tecnicamente vai ser boa essa competição. Mas o Central da Copa volta então na tela da Globo, com o Tadeu Schmidt apresentando. O Paulo Nunes estará ao lado do Tadeu Schmidt, né? Vai fazer os comentários desse programa, desse Central da Copa de Clubes. Vai ter humor também, né, pelas informações aqui do portal Mídia Esportiva, o Ed Gama, né, um comediante que ficou conhecido aí nas redes sociais por suas narrações cômicas, né, ele vai fazer parte, vai ter quadro de humor também. Inclusive, a informação é de que teremos os cavalinhos. Teremos os cavalinhos, aqueles cavalinhos do Fantástico, né? Vai ter o cavalinho do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Palmeiras, e também vai ter os cavalinhos secadores, exatamente, dos times que não estão no Mundial, né? A gente pode imaginar aqui que vai ter cavalinho do Vasco, né? Para secar os 3 times do Rio de Janeiro, como deve ter cavalinho do Corinthians, do São Paulo, de repente do Santos, né? Para secar o time do Palmeiras, né? Então, os cavalinhos estarão presentes nesse Central da Copa do Mundo de Clubes, e o programa terá sua estreia, ele será de segunda a sábado, né? Durante esse Mundial, de segunda a sábado. E o primeiro programa, a estreia vai acontecer depois do jogo do Flamengo contra o Esperance, da Tunísia, jogo que vai acontecer no dia 16, né? Justamente uma segunda-feira. O jogo começa às 10 da noite, né? 22 horas, horário de Brasília. Após o jogo, já teremos a estreia, então, desse Central da Copa de Clubes na Rede Globo. Queria saber a sua opinião sobre o Carlos Alberto, que deixou o Arena SBT, quem pode substituí-lo, né, no Sistema Brasileiro de Televisão, lá no programa do Benjamin Bach, e também esse Central da Copa do Mundo de Clubes, se você achou interessante, se você gosta ou não gosta dessa ideia, com Cavalinhos, com Ed Gama, com Tadeu Schmidt, com Paulo Nunes, manda aí o seu comentário, fica à vontade, e a gente volta a qualquer instante com mais informações, para a gente conversar, analisar aqui, comentar, né, os assuntos da mídia esportiva, da TV, do rádio e da internet, tá bom? Grande abraço, gente, valeu, tchau!